Bom dia, bom dia. Cadê os irmãos? Até algum irmão aqui esperando. Eu creio que alguém vai ver, que nós estamos ao vivo e virá em nome de Jesus. E aquele que ainda não tem o hábito, de estar ao vivo com Solange Rose, todas as manhãs, vai ver durante o dia. E nós queremos glorificar o Senhor com a nossa vida, por mais um dia, por mais um amanhecer, por mais um calorzinho, que nós estamos hoje. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, o que eu quero fazer é convidar você, nessa manhã, a estar conosco, a orar conosco, a colocar sua vida diante do altar do Senhor. E nós iremos trazer um assunto muito importante que está na palavra do Senhor. Um problema que aconteceu na casa de um servo muito amado do Senhor. E que acontece na minha casa e na sua casa. Na minha igreja e na sua igreja. Até no mundo secular. Nas nossas vidas, em contato com as pessoas do mundo secular, fora da igreja. Eu quero convidar você, em primeiro lugar, para estar orando comigo nessa manhã. Já ia dizer nessa noite, Ontem nós tivemos um dia muito agitado, mas foi o primeiro dia. Mas para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo, O vídeo foi feito, pessoas foram alcançadas, que o intuito era esse, que o nome do Senhor fosse glorificado. Não que a irmã Solange ficasse bem na fita, não era isso, mas a palavra do Senhor. Então nós vamos orar nessa manhã, convidando o Espírito Santo a se fazer presente. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, eu glorifico, Pai, o Teu nome nessa manhã, porque, Senhor, Tu és santo, 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 Deus. Não há outro Deus além de Ti. Então, Senhor, eu quero agradecer pela minha vida, pela vida dos irmãos que irão ver esse vídeo. Senhor, nos abençoa com a Tua palavra, nos dá discernimento da Tua palavra. Senhor, dá sabedoria a essa Tua serva para não falar o que vem dela, mas o que está na Tua palavra, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E nós já estamos vendo aqui Ivone, Glória a Deus, Ivone é uma bênção. Ivone foi uma bênção na minha vida. Deus é maravilhoso, Ivone. Bom dia. Acompanhe a palavra, Ivone. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, eu vou ler só 3 versículos, porque é um capítulo muito extenso. E essa história, ela não está sendo narrada só em um capítulo. Vai em torno de 1 a 4 capítulos para finalizar essa história. Então, eu não tenho tempo para ler, mas eu vou ler esses 3 versículos e nós iremos ver essa história e iremos ver um conselho para a sua vida e para a minha. Mas não um conselho dado por mim, pela irmã Solange, mas pela palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Já tá sabendo, porque eu vou falar? Oh, glória. 2 Samuel, capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Só eles 3 basta, porque é complicado ler tudo e não vai terminar não entendendo, Mas se ler, para você que lê a palavra, é bom que leia pelo menos esses 3 capítulos, para você entender o que eu vou lhe explicar. Você pode ler depois. A palavra diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar.
Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem sagaz. Pronto. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, nos dá sabedoria, Deus, a entender a Tua palavra, a falar sobre esse assunto, para que nós não venhamos, Pai, confundir mais ainda a cabeça dos Teus servos. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento da Tua palavra nessa manhã. Glória a Deus. Amém, né, Ivone? Amém. Pois vamos lá. Aqui a Bíblia narra a história do filho de Davi. Meu filho, liga esse ventilador aqui para mim, por favor. Liga daqui mesmo. Tô morrendo de calor. Glória a Deus. Eu liguei ontem e hoje achei que tava mais frio, olha. Tô derretendo. A Bíblia vai falar aqui que Davi tinha vários filhos de vários relacionamentos. E com várias mulheres, né? E desse relacionamento, ele tinha Absalão e Tamar. E também de outro relacionamento, ele tinha Aminon. O que é que houve? Aminon, segundo a palavra, Absalão era muito lindo, muito bonito. Um homem, assim, muito charmoso, muito elegante, porte de rei, sim, bem formoso. E também a sua irmã. Talvez a sua mãe fosse uma mulher muito linda, né? E Davi, né? Pronto, geraram 2 filhos lindos. E isso despertou em Aminon paixão pela sua irmã. O que é que aconteceu? Aconteceu que não é comum, né? Mas naquele tempo, muita coisa, né, já acontecia. E quando Absalão já percebia esse comportamento do seu irmão, do seu meio-irmão, pela sua irmã. Mas Davi, se ele percebia, ele não demonstrava. Isso você vai entender lendo os outros capítulos da frente. Aconteceu que, devido a essa doença que Aminon tinha por Tamar, ele começou a emagrecer, ele começou a ficar doente, aquela coisa possessiva. E dentro da casa dele existia um primo, que se era filho de um irmão de Davi, então era primo de Aminon, né? O que é que ele fez? Eu não li porque a história é longa, mas ele vai preparar uma armadilha, ele vai fazer uma coisa muito feia. Ele vai dizer, finge que está doente, chama teu pai, manda teu pai convidar a tua irmã e diz que tu só vai comer se ela alimentar você. E aí ela vem, Davi vai lá e pede para ela, minha filha, vá cuidar de seu irmão, ele está doente, prepara a alimentação para ele só quer comer se for da sua mão, vá lá. E assim ela vai, inocente. Acontece que nesse meio, ele já tem bolado um plano maligno já, né? Os dois, para violentar, estuprar a própria irmã. E acontece que ele tira todo mundo do quarto, lá do leito dele, da câmara, né, que chama, e ele abusa de Tamar. E Tamar diz, primeiro quando ele quer fazer isso com ela diz, não posso, porque você vai ser considerado um louco e eu vou ser repudiada. Você me peça ao meu pai que ele vai lhe dar. Davi poderia ter dado a mão de Tamar a Aminon. E ele não queria dessa forma, ele só queria abusar dela. É tanto que a palavra vai dizer que
Quando ele faz isso, ele passa a ter nojo dela. Depois que ele abusa dela, ele chama os seus servos e diz: tire ela daqui agora, e fecha a porta, e ele não quer mais nem ver. E ela diz: tudo que tu fez comigo foi tão cruel e pior que tu está fazendo, me botando para fora. Seria pior, era uma maneira de humilhar aquela mulher naquela época. Porque ser uma mulher sem honra naquela época era muito triste. E ela sai jogando cinza sobre a sua cabeça, e ela sai chorando, talvez gritando no meio da rua, porque tinha sido violentada pelo seu próprio irmão. E quando ela sai, a primeira pessoa que ela vai procurar e que ela encontra é Absalão. E Absalão diz: você teve com seu irmão Aminon? E ela disse, quando ela disse que sim, ele já sabia o que tinha acontecido. Mas ele guardou aquela mágoa dentro de si e disse: vai para casa, vai para casa, vai chorar em casa. Ninguém precisa saber, mas eu vou resolver essa situação. E essa situação vai ser colocada ao rei Davi. O rei Davi, o que é que ele faz como pai? Ele não resolve a situação. Ele vai ficar irado com o filho Aminon, mas ele não tomou nenhuma providência. E o que é que eu quero chegar na história? E a bola de neve vai crescendo dentro da casa do rei Davi. Vai crescendo. E Absalão o ódio vai aumentando. E ninguém faz nada. Ninguém chama para uma conversa. Acontece que se passam 2 anos. Oh, glória a Deus, Fafá. Você está também nos assistindo. E acontece nessa história que Absalão vai guardando esse ódio da violência que a sua irmã teve dentro do seu coração. E mais raiva ainda do seu pai, que não tomou as providências. Vai gerando, cada dia mais ele vai tendo um inimigo dentro de casa. Você vai entender onde eu quero chegar. Acontece que da mesma forma que Aminon planejou o estupro da irmã, Absalão, filho de Davi, também vai preparar, maquinar o assassinato do seu meio-irmão Aminon, dentro da casa de Davi. Tudo isso acontecendo aos olhos do rei, um homem segundo o coração de Deus, e ele ouviu ou fez vista grossa. Acontece que um dia, eu estou pulando porque a história é muito longa, por isso que estou dizendo que é 3 capítulos. Acontece que um dia, Absalão convida o seu pai, os seus irmãos para um banquete, já estão lá tosquiando as ovelhas e aquele negócio, e ele convida Davi. Mas Davi se nega a ir. E diz: convida teus irmãos. Ele já tem convidado. E aí Absalão achou um prato cheio. Davi não foi. Que poderia ter ido, já sabendo da discórdia entre Absalão e Aminon. Nem tomou uma providência e nem foi lá para resolver. O que é que aconteceu? Davi disse: pode ir, você e seus irmãos. Ele disse: mas não deixa de mandar Aminon. Manda Aminon. E o pai não devia ter dito: por que esse interesse? Se eles nem se falam. Se eu sou um homem que oro, porque eu tenho que vigiar. E ele não vigiou. Então, Aminon foi. Chegou lá no meio da bebedeira, ele mandou os seus moços, lá os seus servos, matar Aminon. Mas eu quero dizer a você que a palavra vai falar de Jonadab, esse amigo do filho de Davi, né? Vai falar aqui de Aminon, junto com Jonadab. Jonadab já sabia de tudo. Ele sabia que Absalão ia matar o seu irmão. Foi ele quem criou. Olá, Jean, bom dia, Deus te abençoe. Ele sabia que Absalão ia matar o seu irmão. E ele já tinha feito, desde o estupro da irmã ao crime do irmão. Ele já sabia, só que ele não quis estar lá na cena do crime, ele ficou em casa. E ele deixou os irmãos ir junto. Quando Absalão
manda matar Aminon, os irmãos vêm tudo correndo, aquele atropelo, vai um para um lado, outro para o outro, chega alguém correndo e diz a Davi, Absalão matou todos os seus filhos. Naquela hora, Jonadab chega lá e diz, não, Senhor, com certeza Absalão não matou os outros filhos do rei, só matou Aminon. O Senhor já sabia que eles não se batiam bem, desde o estupro da irmã dele, que o Senhor sabia que isso ia acontecer. Jogou esse crime, né, sobre as costas de Davi também. O que eu quero dizer? Tem mais um ponto. Absalão foge. Foge, ele passou 2 anos remoendo essa raiva e ele foge para outra cidade. Passa 3 anos. Davi não quer ver a cara de Aminon nem pintado. E aquele ódio se torna em 5 anos dentro do coração de Absalão. E vai só criando ódio dentro de casa. Quando um dia, daquela mesma forma, não sei se vocês, quem lê a Bíblia, vai saber como foi a história de Davi com Betseba. Quando ele manda matar o marido de Betseba, aí o servo de Deus conta lá uma história daquela ovelhinha que matou, ele faz daquela forma para a história cair, para Davi cair na real. E manda Lindete, oh glória, irmã Lindete, Deus te abençoe. E aí ele conta essa história. E Davi entende, aí diz, tá bom, manda buscar Absalão, mas eu não quero nem ver ele. Ele fica lá no canto e eu aqui. Quer dizer, ele não perdoou, nem chamou para conversar. E ali se passa mais quase 3 ou 4 anos, eu não sei, sem eles se falarem. E vai criando um monstro dentro de casa. Esse cuidado que nós temos que ter. Acontece que Absalão, quando ele tenta por diversas vezes tentar um diálogo com seu pai, mas o pai não quer. E ali existe um intermediário entre Absalão e Davi, que está aqui, é Joabe. E aí ele manda muito recado. Joabe, eu quero falar com o rei, eu quero falar com o rei. 1 vez, 2 vezes, e ele não vem. Aí ele disse, eu já sei um jeito de Joabe vir aqui. Vai lá e bota fogo no campo dele. Quando ele bota fogo, Joabe vai lá e diz, por que você botou fogo no meu campo? Ele disse, eu te mandei chamar várias vezes e você não veio aqui. Era a única forma que ele tinha dele lá. E assim ele fez. Aí ele conta a história. Se era para mim vir, meu pai me trazer e não olhar na minha cara e não conversar comigo, por que ele não me matou logo? Por que ele trouxe para cá? Tá vendo? As coisas como acontecem dentro da casa de um servo de Deus. Acontece que quando essa história vem, que ele vai até Davi e conta, Davi diz, traz ele aqui. E aí Absalão se ajoelha perante a Davi, Davi beija-o e pronto. Tipo, assunto resolvido, não tem mais nenhum problema. E aí Absalão passa a ir separando e vai juntando aquela turminha, vai para frente da entrada da casa do rei e vai fazendo aquela panelinha. Ele, por ser bonito, por ser inteligente, por querer interceder entre o povo e o rei, ele divide aquela nação e ele passa a ser inimigo do seu próprio pai, e ele passa a perseguir o seu próprio pai, e ele toma o reino do seu próprio pai. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, passa a ser fugitivo, foge abandonando tudo para não morrer e não matar o seu filho. O que eu quero dizer com essa história? Para que nós não nos tornamos uma história muito longa, porque eu acredito que já deu para entender. Quem lê a Bíblia vai entender. E quem ainda não lê vai ter curiosidade por essa história. Acontece que Davi passa a ser fugitivo. E Absalão toma o reino de Davi. E em meio, depois, a uma perseguição, o reino era de Davi, que Deus tinha dado ele a Davi. Acontece que Absalão vai ser morto. Um homem lindo,
em meio a uma perseguição, ele é enganchado pelos próprios cabelos em um galho, ele é morto. Mas quando aquele homem vem dizer, para de correr, se aquieta, se acalma, que o reino é teu, que Absalão, teu filho, é morto, ele mata aquele homem. Você já imaginou a dor de um pai? Eu quero dizer uma coisa a você, que a mágoa que nós temos no nosso coração hoje, sem perdão, pode ser a nossa ruína amanhã. Um problema mal resolvido dentro da nossa casa pode nos trazer um problema muito sério amanhã. Que nessa palavra o Senhor Jesus venha falar comigo e com você. A palavra do Senhor, o conselho que nós iremos trazer nessa manhã. Um conselho como mãe. Oi, Tânia Oliveira, minha cunhada, Deus te abençoe. O conselho que eu tenho para dar para você é como mãe, mas como serva do Senhor. Mas esse conselho vem da palavra. Está em Efésios 4, capítulos 6 e 7. Onde a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor nos fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não dai brecha ao diabo. É o conselho que o Senhor nos dá através do livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Nós podemos até nos irar, porque nós somos humanos, nós somos pecador, nós somos falho, mas nós não podemos pecar. E a palavra do Senhor diz, Célia Chagas, minha irmã, glória a Deus, está assistindo. Deus te abençoe, minha irmã. A palavra do Senhor diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Se você tem um problema na sua casa, na sua igreja, na sua vizinhança, resolva. No seu casamento, resolva. Não deixe que esse problema chegue ao ponto de você não conseguir mais tocar no assunto, porque você perdeu o controle dele. A palavra do Senhor está dizendo assim, não deixe o sol se pôr. Isso quer dizer, não deixe se tornar um assunto que você não possa mais tocar nele. Resolva agora. Se você tem mágoas de alguém, vá lá hoje. Resolva hoje. Meu irmão, eu lhe magoei, me perdoe. Me perdoe. Meu irmão, você me magoou também, nisso e nisso. Mas eu também lhe perdoo. Os assuntos têm que ser resolvidos. Dentro da casa de Deus, dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro lá no mundo secular, na sua vizinhança. A palavra de Deus diz que muitos crimes acontecem por falta de diálogo. Pessoas inocentes são mortas porque existe um Jonadab no meio. Tá vendo? Primo de Aminon. Primo de Absalão. Sobrinho de Davi. Sabe o que houve? Eles deixaram brecha. Eles ouviram a pessoa errada dentro de casa. E um erro que eu vejo, como eu mesmo, ser humano, cheio de defeito, Davi como pai, muito ocupado, como nós hoje, né, no mundo secular. Você trabalha, sai cedo de casa, chega de noite, não sabe quem são os amigos dos seus filhos, não sabe quem entra dentro da sua casa. Muitas vezes você confia em uma amiga que você tem, que está ali do seu lado, que é sua amiga. Está ali do lado do seu e do seu marido. E você não sabe. Não estou aqui, preste atenção.
Não estou aqui despertando discórdia, não. Nem mandando você estar desconfiando de ninguém. Entenda a palavra. A palavra diz que nós temos que orar e vigiar. E ser presente na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, na nossa igreja. É isso que eu estou querendo dizer. Porque tem pessoas que dizem, ai, a palavra da irmã Solange foi para mim. E eu já sei quem é a amiga. Está repreendido em nome de Jesus. Não estou aqui como adivinha, não, que é até pecado. Eu estou aqui falando da palavra. A palavra está mandando nós vigiar, citando o caso de um homem segundo o coração de Deus, servo amado e ungido pelo Senhor Jesus, que não vigiou e padeceu e pagou um alto preço, para que eu e nem você venhamos também padecer da mesma dor de Davi, que nós venhamos também orar e vigiar. É esse o conselho que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Era da casa de Davi. A pessoa que não tinha amor no coração. Talvez fosse uma pessoa que se achasse desprezada, mal amada e queria contaminar o ambiente. E foi isso que ela fez. Ela contaminou o ambiente, contaminou a casa de Davi. Vai dizer que Davi, um homem inteligente, um homem que já tinha vencido muitas batalhas, um homem segundo o coração de Deus, ele não tinha percebido. Quando Absalão encontrou Tamar, que ela vinha chorando, jogando cinza, rasgando aquele manto de virgem de cima dela, o que é que ele disse? Na lata, teve com teu irmão Aminon? Tu tá vendo? Aí chegou, me arrepiei. Oh, glória. Se ele sabia, o reino inteiro já desconfiava. Aquele rapaz estava doente, apaixonado, uma paixão doentia. Era uma loucura pela meia-irmã. Não era amor. Não era amor. Que depois que ele abusou dela, ele teve um repúdio. Porque disse que o repúdio dele foi tão grande por ela que era maior do que a atração física que ele tinha depois que ele abusou. Ele disse, tira ela daqui. Tira essa mulher daqui agora e fecha a porta. Quem padeceu? Tamar. E o pai? Não tomou as providências. Seu filho comete um erro hoje e você não resolve. Tem 2 irmãos dentro de casa sem se falar. E nós, como mães e pais, não vamos tentar resolver. A gente está vendo que eles estão de cara torcida e não pergunta, meu filho, o que houve? Por que você está tratando seu irmão assim? Ou na igreja, irmão, houve alguma coisa? Por que você está assim? Mas a tendência é nós irmos nos afastando. E isso vai causando um mal tão terrível que como Absalão matou Aminon, nós também vamos matando a fé dentro de nós. E nos afastando da igreja, nos afastando. E lá na frente nós temos uma grande perda. A morte espiritual. Nos afastamos da casa do Senhor. E muitas vezes, quem assiste às redes sociais, os jornais, pai matou o filho, filho matou o pai. Às vezes aquela discórdia vem dentro de casa há muito tempo e assuntos não são resolvidos. Às vezes, minha irmã, meus irmãos, uma pequena palavra nos mal entendida. Bom dia, Célia. Bom dia, Eutânia. Às vezes uma palavra mal entendida, mal interpretada, causa um desconforto. E aí a gente se afasta das pessoas que a gente ama, nos grupos que você frequenta, das redes sociais. Ai, foi para mim aquela palavra. E aí às vezes você se fecha para aquela pessoa, não resolve aquela situação. E tudo aquilo que vai vindo, você vai assimilando que é para você e você vai se distanciando das pessoas. Isso aí
É como se fosse a parábola do semeador. Não é a parábola do semeador, não. Do campo, aonde o agricultor estava semeando e o inimigo veio e lá no meio ele semeou aquela semente, a erva daninha no meio. Do mesmo jeito, se nós não orarmos e não vigiar. O conselho que o Senhor nos dá nessa manhã é que nós não deixamos as situações, os desconfortos, as palavras mal interpretadas, as mágoas ficar no nosso coração. Às vezes você encontra aquela pessoa, você quer abraçar. O seu desejo é de abraçar. Mas o clima que foi gerado antes foi tão desconfortável que você fica, meu Deus, eu queria tanto abraçar, mas eu não consigo. Não consigo chegar. O que aconteceu não foi nem tão grave. Eu podia estar ali, mas aquela pessoa hoje usufruindo mais ela, me abraçando. Ela era uma pessoa que conversava comigo, que compartilhava comigo, que chorava comigo. E por conta do mal entendido, hoje nós estamos distantes e existe uma barreira terrível entre nós. Porque os anos foram passando e eu não sei mais me aproximar dela e ela não sabe mais se aproximar de mim. Isso acontece com você e comigo. Eu quero dizer a você nessa manhã. Quando aconteceu isso no Antigo Testamento, no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 13, 14, 15, vai estar narrando essa situação. Vai dizer, lá em Efésios 4, 26 e 27, que nós não podemos deixar essa situação acontecer comigo nem com você. Hoje tem um assunto assim que chama assim, ter uma DR, é DR, né? Eu sou meia, mas parece que é, né? O marido e a mulher chamam para ter uma DR, né? Uma conversa. Aqui em casa, eu não vou mentir, né? Assim, né? Eu sou meia, eu não sou muito disso, não, meus irmãos. Mas eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho orado ao Senhor. Porque quando a coisa é de relacionamento, às vezes você traz mágoa. Isso é muito ruim. Você traz mágoa e às vezes você quer entrar num assunto e você fica meio constrangida por conta que já aconteceu coisa no passado e você fica... E nós temos que orar para Deus tirar isso do nosso coração. Com os filhos eu acho que é mais fácil. Eu estou falando de mim. De você resolver algo. Porque assim, quando você começa tendo livre acesso à amizade dos seus filhos... Você sabe como orar pela amizade deles. Você sabe quando aquela amizade não é boa. Porque você conhece até o sono dos seus filhos. Eu conheço. Eu conheço até o sono dos meus filhos. E aí eu digo, está acontecendo alguma coisa, meu filho? Tu não dormiu bem. Te vi mexendo tanto na cama. Alguma coisa te incomodou. Ore, meu filho. Que Deus vai te dar uma resposta. Confie no Senhor, se é uma prova, se é uma coisa na faculdade, se é alguma coisa, confie no Senhor. Às vezes eles brincam e dizem, ô mãe, não é assim não, as coisas não funcionam assim. Eu digo, para mim funciona assim. É isso, para mim funciona assim. Sabe que só quem me traz paz é Deus. Nós, seres humanos, somos falhos, mas o Senhor, Ele é maior do que eu e do que você. E Ele sonda o meu coração. E me conhece. Antes que a palavra chegue à minha boca, eles já conhecem. Então nós temos que pedir a Ele. Senhor, tira de mim essa mágoa. Senhor, me ajuda a chegar até fulaninho e conversar. E desfazer esse mal entendido. Luciele Pessoa. Ô Glória, que saudade, menina. Deus é bom. Esse problema nós temos, mas Deus, Ele tem o poder de tirar. Deus, Ele tem o poder. Ele diz, lá em Apocalipse 3, eu sou aquele que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo.
Se você abrir a porta do seu coração, o Senhor entra, ó, limpando, 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 e Ele faz morada. E aonde Ele faz morada, não tem mágoa, não tem ódio, não tem nada. É que você vai ter amnésia? É não. Você vai lembrar, beijo pra tu, minha linda. É que você vai lembrar, mas isso não vai lhe trazer mais mágoa. Vai lhe trazer, sabe o quê? Sabedoria para você saber lidar com a situação. Eu estou hoje aqui pelo Facebook, voltando depois de vários anos, né? Fora do canal. Comecei ontem. E Deus tem cada dia me alimentado. E eu louvo a Deus por isso. Estamos com um canal no YouTube. Testemunhando com Solange Rósio. Nós estamos iniciando agora. Ainda vou fazer live por lá também. Mas para isso eu preciso de 50 inscritos. Eu ainda não tenho. Eu tenho muitos amigos aí no Facebook porque é antigo. Mas vocês viram que eu não mexia muito mais no celular depois da pandemia. Eu parei, eu me isolei. Eu não me afastei do Senhor, presta atenção. Todos os dias eu ia para a casa do Senhor, nos dias de reunião. E quando tinha pandemia, na época da pandemia, tudo fechado, nós estávamos online. Mas eu saí das redes sociais, eu saí de pregações, assim, que às vezes me chamavam, me convocavam, eu saí. Eu não estou assim, só quando me chama para orar, irmã, ora aqui, aí eu vou e oro. Mas eu não fui mais chamada assim para direcionar uma palavra. Mas hoje, ontem, o Espírito Santo, no dia anterior, levanta. Se levanta. Porque vai ter um avivamento na terra. Não só sou eu, é você também que tem que se levantar. Como serva de Deus. Como atalaia do Senhor. Então eu peço a você, oração pela minha vida. Encorajamento. Oração pela vida dos meus filhos. Porque quando nós estamos na frente da obra, a luta é grande. Oração pelo meu esposo. Para que eu possa continuar estando nas redes sociais. Que assim, ainda não é muito do gosto dele, mas é do gosto do Senhor, então o Senhor também vai trabalhar no coração dele. E eu tenho que entender, porque tem que começar a ter paz, primeiro, dentro da minha casa. Eu não vou pregar uma coisa para você que eu não vivo. Então, se ele não permitir, ficaria complicado. Então eu tenho que ter um horário, sem atrapalhar a rotina dele, dentro dos limites. Como esposa, eu tenho que ser submissa ao meu marido. No Senhor. Preste atenção. É no Senhor. E o Senhor me manda ter sabedoria dentro da minha casa. O tempo é tão maravilhoso que Deus nos dá. Eu sei que nós não podemos passar muito tempo. E eu já passei. Já passei até demais, né? Mas eu quero orar com você e dizer a você, guarde na sua mente esse versículo que está em Efésios 4, versículo 26 e 27. E leia e escreva na tábua do seu coração. Fique matutando. Eu não posso deixar o sol se pôr sobre a ira. Não posso dar brecha, dar vaga ao diabo entrar na minha vida. Eu vou resolver essa situação hoje. Vá lá hoje. Vá resolver aquela situação hoje que você tem com alguém. Ou dentro da sua casa. Ore a Deus, peça força e fortaleza. E resolva essa situação hoje. E depois você vai dizer aí, irmã, foi show. Deus estava presente. E aquela mágoa que me adoecia, que era um câncer nos meus ossos, hoje eu tenho paz. Amém? Quero orar com você. Assunção. Ô, Glória, faz tempo, né, Assunção, que nós conversa, muito tempo que nós não se vê, aliás, né? Muitos anos. Nós trabalhamos juntas. Muito tempo. Que Deus te abençoe, Assunção. Eu sei que Deus vai trazer aquelas pessoas que antes participavam comigo, para nós estarmos todos os dias ao vivo nas redes sociais, tanto aqui pelo Facebook como pelo YouTube.
E que eu vou ser alimentado e você também. Quero convidar você a orar para nós encerrar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, nessa manhã nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu nome cresça e que eu diminua, Senhor. Que eu sou Tua serva. O Senhor é que é o meu Deus Todo-Poderoso. E eu estou aos Teus pés, Senhor, para atender o Teu chamado, a Tua ordem. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Nós estamos aqui, nessa manhã, obedecendo a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Cheiro para vocês e até amanhã, se Deus permitir. Amém? E já já esse vídeo vai estar no YouTube, em nome de Jesus. Testemunhando com Solange Rósio. Mas nós vamos ter grandes testemunhos contados ao vivo pelo YouTube. Amém.